Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto o Japão quanto as forças aliadas cometeram atos de brutalidade, que resultaram em perdas significativas de vidas civis. A execução de engenheiros e civis franceses pelo exército japonês em 1945 é um reflexo do contexto bélico da época, onde muitos civis se tornaram vítimas de conflitos armados. Essas ações muitas vezes são esquecidas nas narrativas mais amplas da guerra, mas são importantes para entender o sofrimento humano envolvido. Quanto ao massacre em Ta Kek, Laos, em 1946, este evento marca um período difícil na história colonial francesa na Indochina. A repressão violenta contra a população civil, especialmente em contextos de insurreição ou resistência, é uma mancha na história colonial e militar. O fato de que muitos civis foram mortos e depois descartados de maneira desumana é um lembrete sombrio dos custos humanos da guerra. Esses episódios nos fazem refletir sobre as complexidades da guerra e sobre como a violência pode impactar sociedades inteiras, deixando cicatrizes que duram por gerações. É fundamental lembrar e honrar as vítimas dessas tragédias, para que possamos aprender com o passado e trabalhar por um futuro mais pacífico. Se você quiser discutir mais sobre esse tema ou outros aspectos históricos relacionados, estou aqui! A história da Segunda Guerra Mundial e suas repercussões na Indochina são temas que revelam a complexidade dos conflitos armados e suas consequências para as populações civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão expandiu seu império militar na Ásia, ocupando várias regiões, incluindo partes da França, como a Indochina. Em março de 1945, diante da crescente pressão militar dos aliados e da deterioração de sua posição na guerra, o exército japonês executou diversos engenheiros e civis franceses. Esse ato de brutalidade não foi apenas uma demonstração de força, mas também uma tentativa de eliminar qualquer resistência ou influência francesa na região. Essas execuções são parte de um padrão mais amplo de violência que ocorreu durante a ocupação japonesa, onde muitos civis foram forçados a trabalhar em condições desumanas e enfrentaram severas punições por qualquer forma de desobediência. O cemitério militar em Poissy, onde os túmulos desses civis estão localizados, serve como um memorial sombrio para aqueles que perderam suas vidas em circunstâncias tão trágicas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a situação na Indochina se tornou ainda mais tensa. Em 1946, quando as forças francesas tentaram retomar o controle sobre Ta Kek, no Laos, elas enfrentaram resistência dos combatentes comunistas Pathet Lao, que eram apoiados pelo Viet Minh. A resposta francesa foi brutal. Após recuperar a cidade, as forças coloniais perpetraram um massacre contra a população civil. Estima-se que entre 1.500 e 3.000 pessoas foram mortas nesse ataque, a maioria delas civis vietnamitas. Os relatos indicam que muitos foram executados e seus corpos descartados em poços ou enterrados em valas comuns. Esse massacre ilustra não apenas a brutalidade da repressão colonial francesa, mas também o desprezo pela vida civil durante a guerra. Esses eventos históricos são importantes para entender as dinâmicas do colonialismo e da guerra no século XX. Eles nos lembram do impacto devastador que os conflitos armados têm sobre as populações civis. As atrocidades cometidas durante esses períodos geraram traumas profundos nas comunidades afetadas e contribuíram para o ressentimento contra as potências coloniais. Além disso, essas histórias são um chamado à memória histórica. É crucial lembrar das vítimas dessas violências para honrar suas vidas e garantir que tais atrocidades não sejam esquecidas ou repetidas no futuro. A busca por justiça e reconciliação é um tema recorrente nas sociedades que sofreram com esses tipos de violência. Muitos países têm se esforçado para lidar com seu passado colonial e com os legados deixados por guerras brutais através de comissões da verdade, reparações e educação sobre esses eventos históricos. Políticas e sociais dos eventos que você mencionou, incluindo a ocupação japonesa e o colonialismo francês na Indochina, focando nas suas consequências de longo prazo. A ocupação japonesa na Indochina, 1940-1945, foi marcada por uma administração brutal e pelo uso excessivo de força. O regime japonês implementou políticas que visavam não apenas controlar a população, mas também explorar os recursos naturais da região para apoiar seu esforço de guerra. Os japoneses confiscaram terras, arroz e outros recursos essenciais, levando a uma grave escassez alimentar. Isso resultou em fome e sofrimento generalizado entre a população local. A fome de 1945 que afetou o Vietnã é um exemplo direto do impacto devastador das políticas de ocupação.
Os civis foram frequentemente recrutados à força para trabalhar em projetos militares ou como mão de obra forçada em condições desumanas. Muitos foram enviados para trabalhar em minas ou na construção de infraestruturas militares, enfrentando condições extremamente perigosas. A ocupação foi marcada por execuções sumárias, tortura e outras formas de violência. As execuções em massa dos engenheiros e civis franceses são um reflexo do clima de terror imposto pela administração militar japonesa. Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto o Japão se retirava da Indochina, a França tentava restabelecer seu controle sobre as colônias da região. O massacre em Takeki é emblemático da brutalidade das operações militares francesas durante esse período. O retorno das forças francesas ocorreu em um momento em que os movimentos nacionalistas estavam ganhando força na Indochina. O Pathet Lao e o Viet Minh estavam determinados a lutar pela independência, levando a confrontos violentos com as tropas coloniais. A resposta militar francesa ao desafio foi desproporcional. O massacre não apenas eliminou uma parte significativa da população civil, mas também teve um impacto psicológico duradouro sobre as comunidades locais, alimentando ressentimentos contra os colonizadores. Este massacre é muitas vezes esquecido nas narrativas mais amplas da história da Indochina, que tendem a focar nas guerras posteriores, como a Guerra do Vietnã. No entanto, ele representa uma continuidade da violência colonial que caracterizou o domínio francês na região. Esses eventos não são apenas marcos históricos. Eles moldaram profundamente o futuro político e social da região. O ressentimento gerado pela brutalidade colonial e pelos massacres alimentou movimentos nacionalistas que buscavam independência não apenas do domínio francês, mas também das influências externas que haviam explorado a região por décadas. Guerra Fria e conflitos regionais. A luta pela independência na Indochina rapidamente se transformou em um campo de batalha durante a Guerra Fria, com potências como os USSR e a União Soviética se envolvendo no conflito vietnamita. Isso teve repercussões em toda a região do Sudeste Asiático. Memória coletiva. As atrocidades cometidas durante esses períodos continuam a impactar as sociedades contemporâneas na Indochina. Há um movimento crescente para reconhecer e lembrar essas histórias como parte do processo de cura histórica e reconciliação. Desafios sociais e econômicos. As consequências econômicas das guerras deixaram marcas duradouras nas economias locais. Muitas comunidades ainda enfrentam desafios relacionados à pobreza e à desigualdade como resultado das destruições causadas pelos conflitos. Estudar essas histórias nos ajuda a entender não apenas os eventos isolados, mas também as dinâmicas complexas que moldam sociedades ao longo do tempo. A maneira como lidamos com esses legados históricos pode influenciar nossa capacidade de construir um futuro mais pacífico e justo. O colonialismo francês na Indochina, que se estendeu do século XIX até meados do século XX, foi marcado por uma série de políticas que não apenas exploraram os recursos naturais, mas também tentaram impor uma cultura ocidental sobre os povos locais. Esse processo teve consequências profundas e duradouras. Expropriação de terras. Os franceses tomaram terras de agricultores locais para criar plantações de borracha, arroz e outras culturas comerciais. Isso levou à despossessão de muitos camponeses, que foram forçados a trabalhar nas plantações sob condições precárias. Educação e cultura. Embora o sistema educacional francês tenha introduzido algumas reformas, ele também buscou promover a cultura francesa em detrimento das tradições locais. Isso gerou uma elite educada que, paradoxalmente, se tornaria um motor importante para o movimento de independência. Divisões étnicas. O colonialismo exacerbou divisões étnicas e sociais existentes. A administração francesa muitas vezes favorecia certos grupos étnicos sobre outros, criando tensões que persistiriam após a independência. As atrocidades cometidas durante os massacres e a repressão militar tiveram um impacto profundo na psicologia coletiva da região. Memória coletiva. A memória dos massacres e da opressão colonial é um tema recorrente nas narrativas culturais da região. Livros, filmes e outras formas de arte frequentemente abordam esses traumas históricos, ajudando a manter viva a memória das vítimas. Identidade nacional. O legado colonial influenciou as identidades nacionais emergentes no Vietnã, Laos e Camboja. Esses países passaram a moldar suas identidades em resposta ao colonialismo, buscando afirmar sua soberania e autonomia cultural. Reconciliação e justiça. Muitos países da região enfrentam o desafio de reconciliar-se com seu passado colonial. Isso inclui esforços para reconhecer as injustiças
cometidas durante o colonialismo francês e os massacres subsequentes, promovendo diálogos sobre reparações e justiça histórica. As guerras que se seguiram à ocupação japonesa e à repressão francesa tiveram um papel fundamental na configuração do futuro político da Indochina. Guerra do Vietnã. A luta pela independência contra o colonialismo francês eventualmente evoluiu para a Guerra do Vietnã, 1955-1975. Um conflito que atraiu a atenção global e envolveu diversas potências internacionais. A guerra resultou em milhões de mortes e devastação generalizada. Lutas pela independência. Os movimentos nacionalistas em Laos e Camboja também foram influenciados pela luta vietnamita. O Pathet Lao no Laos e o Khmer Vermelho no Camboja emergiram como forças significativas durante esse período turbulento. Impacto regional. A instabilidade causada pela guerra teve repercussões em toda a região do Sudeste Asiático, levando a conflitos em países vizinhos como o Camboja, com o genocídio do Khmer Vermelho, e no Laos, com bombardeios massivos pelos Ileua. Hoje em dia, as sociedades da Indochina continuam lidando com os legados dessas guerras. Desafios econômicos. Embora muitos países tenham feito progressos significativos desde o fim dos conflitos armados, eles ainda enfrentam desafios econômicos relacionados à pobreza, desigualdade social e reconstrução pós-conflito. Cultura da memória. Há um crescente movimento por parte de artistas, historiadores e ativistas para preservar a memória dos eventos traumáticos do passado. Museus, documentários e iniciativas comunitárias estão sendo desenvolvidos para educar as novas gerações sobre esses legados históricos. Diálogo internacional. As relações internacionais na região também evoluíram à medida que os países buscam estabelecer uma nova identidade no cenário global. O engajamento econômico com potências como China, Japão e Estados Unidos é uma parte importante desse novo contexto. Os eventos da Segunda Guerra Mundial e do colonialismo francês na Indochina são testemunhos das complexidades das interações humanas em tempos de conflito. Eles nos lembram da importância de abordar as questões históricas com sensibilidade e respeito pelas vítimas dessas atrocidades.